Bom, aqui nessa questão da FUVEST, né, que é o vestibular aqui que prepara para entrar na USP, ele fala o seguinte: várias lâmpadas idênticas são ligadas em paralelo a uma rede de alimentação de 110 volts, sabendo-se que a corrente elétrica que percorre cada lâmpada é 611 ampere, pergunta-se qual que é a potência dissipada em cada lâmpada, né? Então, a FUVEST na segunda fase, tá, isso aqui é uma questão de segunda fase, lembra? Geralmente as provas abertas, né, provas escritas da USP, sempre é a segunda fase. A primeira fase é de xizinho de marcar, né, alternativa. Então, aqui o problema da USP, ele foi bonzinho com a gente, né? Ele falou pra gente que é um circuito em paralelo. E se é circuito em paralelo, lembra, tem que lembrar das regras aqui em paralelo. Aqui embaixo aqui tem aqui as regrinhas de paralelo, aonde em paralelo lembra a tensão é igual para todos os elementos do circuito, a corrente elétrica vai dividir para cada elemento, né? A resistência equivalente, a gente tem que fazer aquela brincadeira de 1 sobre REC, que está errado aqui na minha fórmula, né? Eu coloquei REC é igual a 1 sobre R1, na verdade é 1 sobre REC, que é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, né? Então, se só uma correçãozinha aqui na minha fórmula, ou a gente faz aquela brincadeira, né? Produto pela soma das resistências, tá? Então, tem que lembrar dessas três coisas que tá aqui embaixo quando falar em um circuito em paralelo. Aqui ele fala o seguinte, então no item A ele quer saber qual que é a potência dissipada em cada lâmpada. Aqui fica até um pouco fácil, né? Porque se ele me deu, por exemplo, qual que é a tensão de alimentação disso aí, então eu sei que a tensão é 110 volts, e lembrando aqui da regrinha que a tensão em paralelo é constante, né? É igual para qualquer elemento do circuito em paralelo. Então eu sei que cada lâmpada vai ser submetida a uma tensão de 110 volts. Ele fala que a corrente elétrica que atravessa cada lâmpada, eu não sei ainda quantas tem, mas eu sei que a corrente que passa em cada uma, ele falou que é 611 avos, né? Então 611 ampere aqui no caso. Então, se a gente imaginar aí que a gente tem aqui um circuito em paralelo, mais ou menos assim, né? Então, vamos ligar aqui e fazer mais ou menos uma, para ter uma ideia. Lembrando que aqui tem mais para cá, pode ter mais para cá, e eu não sei quantos tem, né? Eu não sei quantos são eles, mas eu sei que em um deles está passando essa corrente elétrica, né? Cada um tem essa corrente. Ora, se eu tenho uma corrente, né, e tenho uma tensão, e ele quer a potência, é só lembrar da formulazinha de potência, né? Então, potência elétrica aqui no caso, qual que eu vou usar? Se eu não tenho o valor da resistência, eu tenho U e tenho I, qual que é a fórmula de potência que tem U e tem I? A PUI, né? Então, potência é U vezes I. Então, aqui a potência vai ficar, a tensão elétrica, no caso, é 110, e a corrente elétrica vai ficar 6 sobre 11, né? Que não se matem de fazer conta, não. Tá vendo que 110 e aqui é 11? Aqui dá para simplificar, né? Simplifica aqui por 11, aqui por 11. Isso aqui fica 10. 10 vezes 6, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 60, 60 watts. Então, a potência de cada lâmpada é 60. Ou, se quiser multiplicar, você multiplica aí. 110 vezes 6 vai dar quanto? 110 vezes 6 vai dar 660. E 660 dividido por 11 também vai dar 60, né? Aí é só você brincar aí de matemática, tá bom? Então, o item A é tranquilinho, né? Achar a potência, ele deu a tensão, deu a corrente. A única dificuldade, talvez, é que você tinha que lembrar dessa formulazinha aqui, né? De potência elétrica, que é U vezes I. Bom, aqui no item B ele fala o seguinte, né? Se a instalação das lâmpadas estiver protegida por um fusível que suporta no máximo 15 A, quantas lâmpadas no máximo podem ser ligadas? Então, lembrando que essa corrente total do circuito, né? Ou seja, no máximo 15 A, e o circuito está em paralelo. O que a gente pode imaginar para a gente calcular essa quantidade de lâmpadas que pode ter aqui no circuito em paralelo? Bom, primeiro a gente pode pensar assim, ó. Se eu tenho a voltagem e tenho a corrente máxima, a gente acha o REC, né? A gente usa a primeira lei de Ohm, lembra, Uri, para calcular a resistência equivalente que o circuito pode ter. Então, a tensão do circuito máxima, a tensão total é 110, a resistência equivalente a gente quer descobrir, e a corrente máxima que pode aguentar aqui no caso são 15 A. Então, tá multiplicando, passa dividindo. Então, o REC vai ficar como, né? Vai ficar 110 dividido por 15, isso dá quebrado, né? Vai dar 7,33, aproximadamente 7,33 ohms. Então, essa é a resistência total que o circuito tem que ter. Dá para achar, por exemplo, a resistência de cada lâmpada e fazer aqui na mesma brincadeira, né? Então, se, por exemplo, eu calcular a resistência de cada lâmpada, também vou usar a primeira lei de Ohm, vou usar a URI, né? Então, só que aqui eu vou calcular a resistência de cada lâmpadazinha.
A tensão é 110, porque em paralelo, lembra? Tensão em paralelo não muda, é sempre igual. Por isso que eu peguei 110. A resistência de cada lâmpada eu não sei. E a corrente elétrica que passa por cada um eu sei, né? Que no caso aqui é 6 onzeavos. Então aqui no caso está multiplicando, passa dividindo. Então a gente pode escrever assim, né? Então fica 110 dividido por 6 onzeavos, né? Então, brincando aqui de matemática, 110 vezes mantém a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, então fica 11 sobre 6, né? Então mantive a primeira e multiplica pelo contrário desse termo aqui. O contrário de 6 onzeavos é 11 sobre 6. Multiplicando 110 vezes 11 vai dar 1.210, no caso dividido por 6. Isso aqui vai dar aproximadamente 201,66 ohm. Então, fazendo o mesmo raciocínio, então, se cada resistência tem isso e o total tem que ser esse cara aqui, eu vou dividir, né? Eu vou dividir isso aqui, né? Até encontrar a quantidade que eu tenho. Então, fazendo aqui o número de lâmpadas que eu vou ter, eu vou pegar a resistência de cada um, no caso, 201, né, 66, e vou dividir aqui por 7,33. 27,5. Então a quantidade vai ser 27,5 lâmpadas. Então, como a gente não pode aqui ter, no caso, meia lâmpada, então diminui aqui uma, né? Então a quantidade, o número de lâmpadas que a gente tem que colocar em paralelo vão ser exatamente 27, né? Então essa é a quantidade de lâmpadas que a gente tem que ter aqui para que entre aqui pela corrente aqui no máximo 15 amperes. Se eu colocar 28, eu vou diminuir a resistência e essa corrente vai aumentar, né? Por isso que não pode ser 28, tem que ser 27. Legal? Tranquilinho?